Continuação do Santo Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, chegada a tarde, encontrava-se a barca no meio do mar e Jesus só em terra. E vendo que eles tinham muita dificuldade em remar, porque o vento lhes era contrário, cerca da 4ª vigília da noite, foi ter com eles, andando sobre as águas, e queria passar-lhes adiante. Quando eles, porém, o viram caminhar sobre o mar, julgaram que era um fantasma e gritaram, porque todos o viram e se assustaram. Mas ele falou logo com eles e disse: "Tende confiança, sou eu, não temais." E subiu para a barca a ir ter com eles, e cessou o vento. E eles cada vez mais se admiravam no seu interior, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, porque o seu coração estava obcecado. E tendo passado a outra banda, foram ao país de Genezaré e lá aportaram. E tendo desembarcado, logo o conheceram e correndo por todo aquele país, começaram a trazer-lhe de todas as partes os doentes em macas, onde sabiam que ele estava. E em qualquer lugar que chegavas, nas aldeias ou nas vilas ou nas cidades, punha os enfermos no meio das praças. E pediram-lhe que os deixassem tocar ao menos a orla do seu vestido, e todos os que o tocavam ficavam sãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, este é o Evangelho da missa da quarta-feira de cinzas, do sábado de cinzas, que vai ser somente comemorado porque hoje celebramos a festa de São João de Deus. Mas vamos comentar a respeito do Evangelho que acabamos de ouvir. Nosso Senhor estava vendo que os seus apóstolos tinham dificuldade em remar. É belo e delicado da parte do bom Jesus, porque Nosso Senhor manda que façamos a nossa parte. E na nossa ínfima parte, Nosso Senhor sabe que nós somos lesados e que no pouco que devemos fazer, nós o fazemos com dificuldade. Estamos falando aqui de homens fortes, pescadores a vida inteira, conheciam muito bem o mar da Galileia. Assim que experiência nunca lhes faltou, nunca. Mas inclusive nestas coisas que nós fazemos, pela rotina, pelo hábito, nós somos deficientes. Por isso Nosso Senhor disse: "Sem mim nada podeis fazer." Nada. Nós não poderíamos falar se Deus não nos desse a sua graça. Respirar, andar, coisas simples como escovar os dentes. Se Nosso Senhor deixasse de pensar em nós, nós nem existiríamos. Porque o ser que nós temos foi dado por Deus e conservado por Deus. Independente se somos santos ou pecadores, católicos ou hereges, não importa. Falando enquanto a existência, nós recebemos de Deus. Até o demônio, Lúcifer, infeliz e maldito, foi criado por Deus, perfeito como anjo. Ele se rebelou porque ele quis, e ele existe porque Deus o conserva. Se Deus não conservasse, ele deixaria de existir. O inferno deixaria de existir, o fogo do inferno deixaria de existir. Tudo que existe, Deus conserva a existência. Assim que estão lá remando, o ato de remar é Deus que também conserva. Agora a dificuldade vem da parte humana. A Santa Igreja coloca esse Evangelho, senhores, porque nós, como havíamos falado ontem, vamos ter que jejuar. Se não fosse por Deus, seria muito fácil. Para perder uns quilos e por saúde, por vaidade, o que quiserem. É relativamente fácil, digamos assim.
Mas quando se coloca uma finalidade por Deus, aí tudo fica difícil. Lhes dou um exemplo: passear, zanzar por aí, visitar as pessoas, tudo é muito agradável para alguns e fácil. Agora, se for visitar os doentes por obra de misericórdia, tudo dará errado. O carro vai quebrar, o pneu vai furar, vai ter um trânsito que não vai dar tempo de chegar ao asilo na hora da visita. Pois então, aqui os apóstolos estavam remando por uma outra razão. Era nosso Senhor que estava no barco. Por isso as coisas ficaram difíceis. Às vezes nós vamos pensar erroneamente que vamos servir a Deus, tudo vai ser maravilhosamente bem, vamos ter muita saúde, muito dinheiro, muito não sei o quê, todo mundo vai nos amar. Senhores, que eu digo os apóstolos, todos eles foram judiados, perseguidos, morreram mártires todos, salvo São João, mas mesmo assim foi tentado ao martírio e não conseguiram, mas morreu velho, perseguido na ilha de Creta. Nosso Senhor sabe que quando nós queremos servi-lo, as coisas vão ficar piores. Mesma coisa na missa, hein? Nós vamos à missa, vamos achar que encontramos todo mundo simpático, muito santo, virtuosos, uns levitam, uns têm cheiro de santidade. Não. Nós vamos encontrar, às vezes, as piores pessoas que há na face da terra dentro da missa. A começar pelo padre. Porque nosso Senhor, Ele sabe que o diabo, quando nós queremos servi-lo, investe contra o serviço de Deus. Talvez as pessoas mais simpáticas estejam lá no modernismo ou sei lá onde. Porque o diabo também sabe maquiar os defeitos dos maus no meio dos maus. E sabe colocar uma lupa no defeito dos bons para agrandá-las e para que as pessoas tropecem em pedrinhas que entram dentro do nosso sapato. Assim entendemos por que os apóstolos estavam com dificuldade em remar. Mas o que é que acontece? Nosso Senhor se compadece. Ele vai, segundo o relato do Senhor São Marcos, nosso Senhor se põe a caminhar sobre o mar e, outro problema, com dificuldade de remar, no perrengue, perdido em remar, senão vamos naufragar. Eles se esqueceram que nosso Senhor é Deus. Quando nós estamos com nosso Senhor, nós nunca naufragamos, jamais. Nunca. Nós vamos falar: padre, eu me confessei, eu rezei, fiz promessa assim de vela, fiz penitência e voltei a pecar. Por que quis? Porque se deixou seduzir. Porque com nosso Senhor, se somos fiéis à sua graça, de uma confissão nós podemos acabar com todos os pecados mortais. Mas às vezes estamos lá como os apóstolos, temos que remar, trabalhar e fazer outras coisas e não sei o que, dívidas, preocupação, tudo caro, e nós esquecemos que nosso Senhor é Deus. Aí vem o que? O naufrágio. Nós só naufragamos quando nós esquecemos que nosso Senhor é Deus e que Ele é nosso Pai que está nos céus. Por isso as pessoas se perdem, por isso as pessoas perdem a fé, por isso as pessoas se desesperam, por isso nascem os cabelos brancos antes do tempo, outros ficam calvos. É triste, porque confiamos em quê? No nosso remo, e não no Deus que controla os ventos, pode acalmar o mar, que tem tudo sob seu controle, tudo. Mesmo que aparente estar fora de controle, nada está fora do controle de Deus.
Então, senhores, muitos dos nossos naufrágios é por falta de confiança. Não vou dizer nem de fé, porque nosso Senhor diz aqui aos seus: tende confiança, sou eu, não tem mais. Se estas palavras não são suficientes, é porque nós não sabemos quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim é falta de fé. Agora, se nós sabemos quem Ele é e o que Ele fez e pode fazer por ser o Filho de Deus, Deus de Deus, então, senhores, todas as tempestades cessam. Todos os vendavais se acalmam. E aí temos a bonança, a paz em pleno mar revolto. Então, senhores, diante desta quaresma, nós não temos que olhar a dificuldade do que prometemos ou propomos. Mas nós temos que lembrar que nosso Senhor nos dá a sua graça para fazer o que a sua mesma graça nos inspirou a fazer. E se formos infiéis é porque nós queremos, é porque nós cedemos, é porque nós esquecemos que Deus, nosso Senhor, dá a sua graça para todos aqueles que querem o servir com uma santidade de vida. Então, o que parece difícil, o jejum de 40 dias, não é fácil, mas Deus dá a sua graça. Na hora da fome, antes de abrir aquela geladeira fora do horário, rezemos. Eu não garanto que a fome vai passar, mas que a alma se vai endireitar no seu propósito, eu tenho certeza, se pedimos a Deus a sua graça. Então, senhores, isso serve não só para os propósitos quaresmais, mas serve também para todas as dificuldades da nossa vida. Se nós sabemos quem é Jesus, então todos os nossos problemas, mesmo que não solucionados, eles já têm, pela nossa fé, a sua solução. Nosso Senhor, com sua providência, nos rege. Aí vamos ao Salmo 22 ou 23. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Não é dinheiro, não é nada me falta para encontrar a salvação e ser salvo, não falta. Para ser santo, não falta. Para ter uma família católica, não falta. Para ser um homem íntegro, não falta. Para ser uma mulher de Deus, nada falta. Para ser uma criança do Senhor Jesus, nada falta. E aí o que Deus disse no Salmo? Que nosso Senhor preparou um banquete para nós diante do inimigo. Imagine se os senhores, não sei se os senhores têm algum inimigo, depois do demônio, todos têm um. Aquela pessoa invejosa, aquela pessoa que quer o nosso fim, que quer nos ver a 7 palmos, todo mundo tem um desses, ou mais de um. Imagine que nosso Senhor faça um banquete diante desse que quer o seu fim. Primeira coisa, quem faz o banquete? Deus. E faz para quem? Para nós. Então o que nós vamos temer? Nada. Por isso ele vai dizer, nada me faltará. E senhores, então assim sendo, diante desta quaresma tenhamos presente, nos momentos das tentações, desânimos, desalentos, ouçamos do bom Jesus o que ele disse aos seus, e diz a nós, somos seus. Coragem, tende confiança, sou eu, não temais. Não vamos temer a fome, os barulhos roncos da barriga, não vamos temer um pouquinho de tremer por falta de um pouquinho de açúcar, não vamos temer o parecer dos outros, nem todos têm a família inteiramente católica, o que os outros pensam não nos importa, importa o que Deus pensa de nós, não vamos temer nada, e aí nós estamos arrimados, ancorados naquele que não conhece o naufrágio que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então aproveitemos, senhores, esta exortação para apertar os parafusos da confiança em Deus. Repito, insisto e concluo. Nós só seremos infiéis ao que nós propusemos se nós esquecermos desta advertência de nosso Senhor
tende confiança, sou eu. Então peçamos a nosso Senhor a graça de viver esta quaresma exercitando a confiança. Porque se não for baixa a confiança, nós estaremos aí desalentados ao pé da cruz na sexta-feira. Não. Nós devemos estar cheios de esperança, porque aquele que vamos ver morto, vamos ver também ressuscitado. E esta é a esperança nossa. Um dia vamos morrer, a terra vai comer o nosso corpo que tanto malgastamos ou tanto melindramos. Mas a nossa vida não acaba a 7 palmos, começa. E um dia aquela carne nossa também verá Deus, a ressurreição. Então ver nosso Senhor ressuscitado é primícia. Também vamos ver um dia a nossa glória, assim esperamos. Tem tudo, senhores, desalentos, desânimos, incertezas. Tende confiança, sou eu. Devemos ouvir isso de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.